Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos um vídeo falando sobre relacionamento, isso mesmo. E esse batom vermelho aqui não é à toa, tá? Eu tô aqui para falar de um relacionamento muito importante. Quem já me conhece há bastante tempo ou quem vem acompanhando os meus vídeos aqui deve ter notado que eu não uso batom vermelho, né? Não é muito uma característica minha. Mas há algum tempo eu venho me perguntando por quê, né? Você pode ver que eu tô com a unha rosa também. E assim, eu venho notando que há muito tempo eu não vou levando em consideração o relacionamento mais importante que eu deveria ter na minha vida. Aliás, o segundo mais importante, né? Eu já falei de espiritualidade aqui com vocês, então eu acredito que o primeiro mais importante seja o nosso relacionamento com Deus, mas o segundo mais importante é aquele relacionamento que eu tenho comigo mesmo. É aquele relacionamento que eu tenho que cultivar todos os dias, né? Por que o meu relacionamento amoroso eu tenho que cultivar todos os dias? Senão ele acaba, senão ele morre, né? Ele vira algo ruim. E o meu relacionamento comigo mesmo, não, né? Eu não cultivo. E nós que somos mãe, ou até mesmo quem não é, mas vive na correria do dia a dia, conforme o tempo vai passando, a gente vai se perdendo nas tarefas, a gente vai se perdendo no cuidado com o outro. E eu paro de olhar para mim e eu começo só a cuidar, só a oferecer, eu não exijo e não faço, né? O que eu deveria fazer e que é pro meu agrado, ou pra minha segurança, ou pro meu emocional ficar legal. E isso é muito ruim, tá? É muito ruim. Por quê? Uma vez que o meu relacionamento comigo mesmo não está saudável, eu não vou ter relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Eu não vou ter relacionamentos saudáveis com os meus filhos, porque eu vou me sentir frustrada, porque eu não tô bem. Então, apesar da maternidade ser algo que eu amo, mas se eu não me amar, daqui a pouco eu vou achar que eu não me amo por causa dos meus filhos. Porque eles têm culpa na minha rotina maluca, porque eles têm culpa por eu não ter tempo pra mim, né? Daqui a pouco eu não tenho relacionamento saudável com o meu marido, porque eu não me amo, ele não precisa me amar, ele não precisa cuidar de mim, porque nem eu tô me cuidando. Então, assim, hoje eu venho mais pra fazer um alerta, tá? E eu gostaria de dizer uma coisa: é muito possível voltar a se amar, ou é muito possível se amar sempre, né? Sem nunca deixar de se amar. A primeira coisa é, não sei se vocês têm o hábito de fazer, mas eu só percebi que eu já não estava me amando tanto quando eu parei de fazer isso. Olhe no espelho, pelo menos uma vez por dia. Olhe no espelho, dê um sorriso, se veja. Realmente se veja, não importa se tá descabelado, se não passou maquiagem, se nem escovou os dentes ainda. Só se olhe, tá bom? Vai dar certo e faça algumas vezes e depois você me conta. E com o tempo você vai ver que você consegue sorrir pra você. É gratificante receber um sorriso, né? E quando ele é nosso, ele é melhor ainda, tá bom? Só não ganha do sorriso dos nossos filhos, né? Porque esse a gente fica besta mesmo. Mas o nosso sorriso é muito importante e ele é muito bom, tá bom? Com o tempo, fazendo esse exercício do espelho, você vai começar a desenvolver a autoestima e você vai começar a ter vontade de se arrumar para olhar no espelho. Parece bobeira, né? Mas você vai começar a ter vontade de pelo menos passar um batom, pelo menos passar um gel no cabelo, pelo menos escovar os dentes, pelo menos. E daqui a pouco você tá se cuidando para se ver, você tá se cuidando para você. E quando você se apresentar para os outros, você já estará bem melhor do que estaria antes, tá bom? Outro exercício que nós precisamos sempre praticar é o autoconhecimento. Parece uma frasezinha, né? Um negocinho meio clichê, assim, da gente ouvir, mas nós temos que nos conhecer. E não é porque você é você que você se conhece, viu? Ou que você sabe de tudo sobre você. Você não sabe. Às vezes você tem que parar e refletir sobre aquilo. Uma coisa que me ajudou muito nesse autoconhecimento, na verdade, partiu de outra pessoa, não partiu de mim, e a partir dali eu comecei a exercitar. Eu trabalhava numa empresa, tinha um gestor, e eu acabava brigando demais com ele, demais, assim. Hoje nós somos super amigos, eu sempre amei ele de paixão, mas na época amava e brigava muito. Eu até comentava que era um caso de amor e ódio, né? Mas assim, eu não concordava com muitas atitudes. E toda vez que acontecia alguma coisa, eu ia lá e falava, poxa, você tinha que ter feito desse jeito, não sei o quê. Eu sempre fui meio explosiva assim. Até que ele chegou ao ponto de ficar tão de saco cheio de mim que ele virava pra mim e falava assim: o que você faria? Então senta aqui que eu vou te dar as circunstâncias e você me fala. Se fosse você, o que você faria? E eu travava.
porque eu achava que ele estava errado até eu ter que me colocar no lugar dele e pensar o que eu faria. E a partir dali, para todas as situações, eu começo a me perguntar isso. Então, às vezes eu vejo uma notícia, aconteceu outra coisa com uma criança, uma mãe reagiu assim. Num primeiro momento eu pensaria, não reaja, né? Não, você piora a situação. Mas o que eu faria se eu estivesse lá? E eu fui aprendendo a lidar com os meus sentimentos. Né? Então eu começo a prever certas situações e eu vou lidando com esses sentimentos. Eu espero que nada de ruim aconteça, mas se um dia acontecer, talvez eu esteja preparado, né? E também para as coisas maravilhosas. Às vezes chega alguém super feliz perto da gente, conta alguma coisa e ela está esperando um tipo de reação e a gente não consegue dar essa reação, porque eu não estou bem. Eu não consigo ver tanta maravilha naquele momento. E daí eu transpasso isso e crio uma situação totalmente desagradável. Então, quando eu vejo uma cena assim maravilhosa de uma notícia, alguma coisa, eu começo a pensar: e se fosse comigo? E se fosse eu recebendo essa notícia ou se fosse eu dando essa notícia? Que reação eu esperaria? E daí você vai exercitando isso. Então, você começa a se perguntar, tá? Um exercício legal também é você começar a colocar as coisas no papel, né? Eu gosto muito de papel e caneta, eu sempre falo aqui. Então, assim, pense no que você está sentindo. Aconteceu alguma coisa? O que eu estou sentindo? A gente tenta muito ensinar as crianças sobre sentimento, né? E às vezes a gente não para pensar nos nossos próprios sentimentos. Então, aconteceu uma situação, pega um papel. Olha, hoje eu senti isso, 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 porque aconteceu isso, 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 ou eu esperava que tivesse acontecido assim, assim, assim. E com o tempo você começa a ler essas anotações e você vai se conhecendo melhor, né? Também é um exercício muito bom. Então, eu já estou exercitando o amor próprio, eu já estou exercitando o meu autoconhecimento e a partir daí, todos os relacionamentos que chegarem a mim, pode ter certeza que chegarão de uma forma muito mais saudável, tá? E daí vem o batom vermelho. Uma vez que eu me amo, uma vez que eu me conheço, nada me abala. Então, eu não terei medo de me expor. Quando a gente usa alguma coisa um pouco mais chamativa, é isso que a gente tá fazendo. Às vezes a gente nem faz porque, é uma pessoa que gosta de estar exposta. Mas é porque a gente não tem medo se vão ficar olhando porque eu estou expondo alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito apagadinha. Minha mãe, minhas irmãs sempre brincam, é a Tabata do bege. Eu sempre gostei de tudo muito nude, muito beijinho, muito clarinho. Isso serve pra esmalte, maquiagem, cabelo, né? Tudo. Ou é minha cor natural, ou é um loiro clarinho. Sim, eu nunca fui aquela pessoa de chegar e falar, olha a roupa chamativa que ela tá usando e tudo. Eu nunca quis esse tipo de atenção. E hoje eu ainda não quero, mas hoje eu sou uma pessoa segura. Se eu acordo um dia um pouco mais extrovertida, um pouco mais animada e eu quero colocar um crop de vermelho, eu vou colocar. E não me importa se eu vou chegar em tal lugar e alguém vai fazer algum comentário ou alguma coisa, isso não vai me abalar. Eu me conheço, eu me amo e eu vou, entendeu? E a partir dali, as coisas vão fluindo. Então, pensou em relacionamento? O primeiro bom relacionamento tem que ser com você. E daí, a partir das próximas semanas, a gente vai falando dos demais, ok? Beijos, fiquem com Deus.